Então, a questão 2, tá? Questão 2, que é já do capítulo 2 do Halliday. Então, esse aqui do capítulo 2 do Halliday, que trata sobre cinemática, né? Então, a gente viu movimento retilíneo, né? Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. E esse aqui é uma questão que diz: a função posição de uma partícula, move-se ao longo do eixo x, é x de t, ou seja, x que depende do tempo, 4 menos 12t mais 3t ao quadrado, com x em metros e t em segundos. Tá? Então, notem que é uma equação de segundo grau, aquele formato bem conhecido. Então, vamos discutir um pouco. Isso aqui ele pergunta, então, qual a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo, tá? Movimento nesse instante no sentido positivo ou negativo de x, ainda em t igual a 1 segundo, qual a velocidade escalar da partícula? A velocidade escalar está aumentando, diminuindo nesse instante, que em instante a velocidade será nula, tá? Então, primeira coisa, vocês podem observar de diferentes maneiras essa questão, mas no início a gente ganha uma função x de t. Então, x de t, que é um valor constante menos outro valor constante vezes t, mais outro constante vezes t ao quadrado. Então, uma maneira de olhar esse problema seria lembrar que, bom, quando a gente tem aceleração constante, a gente obtém expressões do tipo x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. E aí vocês poderiam imediatamente ver por essa expressão que 4 corresponde a x0, v0 é menos 12 e a sobre 2 é 3. Tá? Então, isso seria uma maneira de pensar na questão. Outra maneira de pensar na questão para resolver o problema, o item 1, é lembrar que velocidade instantânea ela está relacionada à função posição através da derivada da função posição. Então, se a gente derivar essa expressão aqui, a gente vai obter a função velocidade para essa partícula. Tá? Bom, vamos derivar, lembrem, derivada, né, dessa função, derivada de uma constante é zero, derivada de menos 12t em relação a t é menos 12, e derivada de 3t ao quadrado em relação a t é 3 vezes 2, então, mais 6t. Então, essa é a expressão para essa função aqui. Tá? Essa é a questão, deixa eu conferir, só para vocês saberem o que eu estou falando. A primeira questão, ela tinha aparecido para a turma da tarde. Só para a turma da tarde. Essa questão 2, deixa eu ver de qual turma ela era. Ela era da turma da manhã. Isso. Tá, então, essa questão 2, nesse formato, era da turma da manhã, mas é bem parecida com a questão 2 da turma da tarde, tá? Que também envolvia perguntas bem similares. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a função velocidade da partícula. Tá? Lembrem que vocês poderiam encontrar essa mesma expressão se vocês lembrassem que, bom, para aceleração constante, a função velocidade v de t é da forma v0 mais a t. Né?
Lembrem que V0 era menos 12, e A sobre 2 é 3, portanto A é 6, né? Então vejam que essas duas coisas aqui são iguais. Tá? Então a gente pode chegar fazendo a derivação, que é mais indicado porque, bom, isso aqui é mais genérico, né? Já que isso aqui vale sempre, enquanto que isso aqui vale só para quando a aceleração é constante. Tá? Deixa eu até colocar isso aqui em destaque, né? Lembrem, essas expressões aqui, elas valem apenas quando a aceleração é constante, né? Enquanto que isso aqui vale sempre. Então, a pergunta número 1 é: qual a velocidade da partícula em t igual a 1 segundo? Bom, a gente tem a expressão para velocidade da partícula, para qualquer t agora. Então, basta colocar ali t igual a 1 segundo. Então, vai dar menos 12 mais 6, vai dar menos 6. E lembrem, isso aqui está em metros por segundo, né? Essa velocidade aqui vai dar em metros por segundo. O movimento nesse instante é no sentido positivo ou negativo de x? Bom, vamos fazer aqui. Então, V em t igual a 1 deu menos 6 metros por segundo. Ora, o que esse sinal de menos significa? O sinal de menos, né? Lembrem, a gente está considerando que os nossos eixos, ou melhor, o nosso único eixo, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, porque a gente está ainda em uma só dimensão. Vou colocar uma outra cor aqui. Então, o nosso único eixo é o eixo x. E a gente está considerando que ele aponta para cá no sentido positivo. Então, quando eu tenho uma velocidade que é negativa, o que significa isso? Que a velocidade aponta para o outro sentido. Então, ela está indo para o sentido negativo de x. Notem que isso não significa que a posição dela é negativa. Pode ser que a posição seja negativa ou positiva. Para saber a posição, bastaria substituir aqui, né? T igual a 1. No caso, também seria negativo, porque daria 4 mais 3, 7, menos 12. Então, também está negativo. Tá? Então, ela está no lado negativo do eixo x, então mais para cá do zero, mas com a velocidade também orientada nesse sentido. Ainda em qual é a velocidade escalar da partícula? Bom, aí para vocês, nesse item 2, né, basta lembrar o que é velocidade escalar. E lembrem, a velocidade escalar, ela é o módulo da velocidade, né? Como a velocidade deu menos 6, então a velocidade escalar é 6 metros por segundo, é positiva. Né? E aí a pergunta, né? A velocidade escalar, né, está aumentando ou diminuindo nesse instante? Bom, para a gente saber se a velocidade escalar está aumentando ou diminuindo, na verdade a gente precisa olhar a aceleração dessa coisa. Tá? E a aceleração da partícula, a gente já sabe que ela é constante, né? Então, lembrem, a aceleração é dv dt. Então, a taxa de variação da velocidade e aceleração, ou seja, a derivada da função velocidade, vai nos dar a aceleração, que no caso é mais 6 metros por segundo ao quadrado, sempre, porque é constante, ela não muda, né? É sempre esse 6 aqui, né? Lembrem que ele também aparece aqui. Tá? Ou seja, o que significa isso? Que a aceleração da partícula tem orientação para o sentido positivo. Então, o que ela quer fazer com a velocidade? Ela quer pegar essa velocidade que está negativa e transformar ela em positiva. Tá? Então, o que vai acontecer com esse número aqui? Então, ele era negativo e a gente está querendo fazer ele ir para positivo. Então, ele vai começar a ficar mais próximo de zero inicialmente, né? Então, vai para menos 6, menos 5, menos 4, lógico que de maneira contínua, né? Eu estou só dando alguns números aqui, até chegar a zero,
e aí vai continuar acelerando e vai ficar cada vez mais positivo. Então, se vocês olharem, a pergunta é se a velocidade escalar está aumentando ou diminuindo. Bom, a velocidade escalar está diminuindo, né? Porque quando a gente deixar o tempo correr, esse número aqui, que era 6, vai começar a ficar 5, 4, 3, 2, 1, 0, tá? Então, ele está diminuindo. E em que instante a velocidade será nula? Bom, o que significa isso? Significa que a gente quer saber para qual valor de t esse v aqui vai ser zero. Então, esse item 3, né, é simplesmente v igual a zero, mas isso significa que menos 12 mais 6t tem que ser zero. Tá? Então, qual é o valor de t que anula isso aqui? T igual a 2 segundos. Né? Então, não tem nenhum grande mistério, acredito, nesse problema.